se a questão do inferno e do fim de tudo isso, o fato da eternidade do inferno não seria uma forma de perpetuar o mal? Como você entende essa questão? Ótima pergunta, hein? Vocês estão fazendo perguntas difíceis, né? É fácil perguntar, né? Esse cara do outro lado pra responder é difícil, né? Pergunta pra nós, dá um trevo que fica 3 Olha, vezes. eu vou te falar. Mas vamos lá. Eu vou tentar responder essa pergunta. Essa pergunta é bem complexa. E frequentemente, adventistas do sétimo dia e mortalistas, entre outros, lançam exatamente esse tipo de pergunta para quem é imortalista, como no meu caso, crê na imortalidade. É como um argumento complicado, porque a ideia do argumento, o argumento ele tem mais um caráter emocional. Para ser bem sincero, ele tem mais uma força emocional do que bíblica. Então a ideia é, e o argumento é forte. Eu vou piorar a pergunta que você fez, eu vou piorar ainda. Tá de advogado do diabo aqui, mas pior ainda. Se Deus é bom, e se ele vai abolir o mal totalmente, mas se ao mesmo tempo existirão pessoas sofrendo eternamente no inferno, E ele é onipresente? e ele é onipresente, ele está lá com a sua ira, embora no céu ele esteja com a sua face de amor, não há lugar onde Deus não esteja presente, né? Então, como entender essa ideia? Em última análise, o mal estará ali presente, né? Então, nós temos algumas formas de responder essa pergunta. A Bíblia não entra em detalhes sobre as especificidades desses assuntos. Então, nós vamos trabalhar teorias, né? Bom, primeira delas, por que eu entendo que o inferno é eterno? Primeiro, porque a Bíblia diz que é. Primeiro. Só por isso. Primeiro. Mas vamos usar outros argumentos mais filosóficos, Sim. enfim, para isso. Bom, até esse aí tudo bem. Segundo argumento, quer dizer, tudo bem para uns, né? Outros aceitam isso, né? Então, segundo argumento. Quem peca contra Deus, porque o argumento dos mortalistas, não de todos, mas muitas vezes dos mortalistas, é o seguinte: Deus não seria injusto se punisse eternamente pessoas que pecam apenas temporalmente. Não é isso? A pessoa pecou 70 anos. Certo. Por que ela vai Pegar padecer a fogo, eternidade toda? pra sempre. 70 anos é bem desproporcional. Esse argumento é forte. Mas a questão é, você não peca contra uma pessoa qualquer. Você peca contra um Deus que é eterno, cujas leis são eternas, a palavra é eterna e a consequência, portanto, é eterna também. Você não está pecando com o seu coleguinha da rua, da esquina, o seu amiguinho. Você está pecando contra o Criador de todas as coisas. Em última análise, todo o pecado é contra Deus, já diria Davi no Salmo 51. Contra ti, somente pequei. O pecado, em última análise, é feito contra Deus, cometido contra Deus. Né? Então, primeiro, há um senso de proporcionalidade, a meu ver, equivocado. Você está pecando contra Deus que é eterno e as consequências são eternas. Outro argumento, além da Bíblia, além dessa perspectiva sobre quem Deus é, um terceiro argumento que eu entendo. No inferno, quando os ímpios forem lançados lá, e junte-se aos mesmos, Satanás, a besta, o falso profeta e tal, eles vão sofrer, correto? O inferno é um lugar de tormento eterno. Sim. Conforme Lázaro, lá em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, Mateus capítulo 25, versículos 41, 46 e a Bíblia em vários outros textos. Então, é um lugar de tormento e sofrimento eternos. Pois bem, eu entendo, esse argumento não é meu, tenho que dar os créditos. Ele vem de Norman Geisler, de William Lane Craig e outros estudiosos, e eu sou propenso a concordar com ele até o presente momento. Então, a ideia é a seguinte: no inferno, quanto mais os ímpios sofrerem, mais irão se irar contra Deus, e mais irão sofrer, e mais irão se irar contra Deus. Será um ciclo vicioso que se retroalimentará para sempre. Assim como no céu as pessoas cada vez mais adorarão a Deus, e se encherão de Deus, e da presença de Deus, e adorarão a Deus, porque estarão na presença de Deus. No inferno, quanto mais a pessoa sofrer, ela não vai se arrepender, ela mais irá alimentar a sua ira diante do Criador. Por isso que o inferno se auto-perpetuará. Ele se retroalimentará e para todo sempre. E, consequentemente, o pecado vai ser eterno também. Não vai ser só o mal, aí que está. Uma forma de entender isso é dizer que o mal vai perdurar eternamente. Outra forma é dizer a justiça será feita eternamente. Entendi. A justiça é uma coisa boa. Verdade. Tá vendo? A gente, porque você vai entender o mal. Mal para quem está sofrendo.
Para quem estará livre da impiedade, de Satanás, dos demônios, da besta, do falso profeta, do anticristo, é bem, é justiça. Sim. Então a justiça divina irá se perpetuar para sempre. Né? Então é outra maneira de ler isso, mas é um assunto de fato. Por isso que existem alguns que são aniquilacionistas, né? Você vê como John Stott e outros, porque a ideia é Deus ele vai punir o indivíduo por um tempo, sei lá, o correspondente aos 70 anos que eu citei, hipoteticamente, e depois ele vai aniquilá-lo. Acabou. Chegará ao não ser, à não existência, ao não devir, enfim, os nomes que quiser. A linha de o lago de fogo é o fim de todas as coisas, que vai ser destruído ali, né? O problema são os vários textos que dizem sobre o inferno que arde noite e dia, e o verme nunca morre, obviamente, numa linguagem entendo mais metafórica, mas é interessante que o texto grego vai dizer pelos séculos dos séculos. Né? Ele não diz sofrerá um pouquinho depois, não. Porque o argumento dos mortalistas é, por que o sofrimento é eterno? Porque você vai morrer. Deus vai permitir ou vai impor o sofrimento, a justiça sobre o indivíduo durante um tempo. E quando ele morrer, ele vai morrer para sempre, porque ele nunca mais vai voltar à vida. Então a ideia é para sempre. Mas não é isso que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz que serão atormentados para todo sempre. O que presume consciência e o que presume existência. Por isso que eu não sou mortalista. Isso é duro para nós cristãos? Sobretudo na nossa sociedade do politicamente correto. Esse Deus de vocês é cruel, esse Deus é não sei o que lá. Meu querido, ele criou todas as coisas, ele é sábio. Você não é Deus, nunca será. Então Deus está numa vantagem, ele está numa posição vantajosa que lhe permite ditar as regras, vê-las e movimentar a história de uma forma que nós não conseguimos ver. Ele está numa posição vantajosa que lhe confere agir da forma como age. Nós somos míopes, nós não temos o menor conhecimento comparando-se ao de Deus. Nós somos, trastes, nada, absolutamente nada. Isaías 40 diz que as nações são como a gota de um balde. Ele considera os povos como o pó miúdo da balança. Você já viu um pó presente ali na balança? O pó nem altera o peso da balança, ele não é nada. Nós somos assim. As nações são assim. Se as nações são, o que você individualmente é? Ele e eu. Nada menos nada, equivalente ao triplo carpado, ao quadrado do cubo do nada. Né? Então Deus é Deus, nós somos meros pecadores e toda a glória a Ele. Amém.